aí você imagina, certo? Um moleque, né, um adolescente novo chegando na casa de detenção de São Paulo, né? A casa de detenção de São Paulo era conhecida como Caldeirão do Diabo, né, mano? O famoso O Carandiru. Carandiru, né? O Carandiru ela vem até depois, né, mano? É? O Carandiru ela vem depois de filme, depois de pá, mesmo o território é o Carandiru, né? Não é a Aham. casa de detenção, você tá ligado? Então Sim. era o caldeirão do diabo mesmo, casa de detenção. Quando falava casa de detenção, Certo. já era, tá ligado? Era mais do que o impacto que se tem hoje quando fala Carandiru. E Certo. quando a gente fala de Carandiru, a gente fala de um complexo, que existe outras Aham. penitenciárias lá até hoje, Isso, que é até o hoje tem ali. Estado, existe o COC, Tem um existe a feminino ali, penitenciária né? feminina, e Aham. hoje a penitenciária do Estado é a feminina, e o que era feminina é masculina. Então Tá. os caras também fazem essas trocas para complicar a vida dos presos, né? Porque você vê que a penitenciária feminina ela era adequada para receber mães, receber mulheres, certo? Aí os caras tiram essas mulheres daí, manda para a penitenciária masculina, tira os caras da Tá. masculina e coloca o homem lá. Você tá entendendo? E Entendi. aquela não é adequada para receber essas mulheres, mano. Tá ligado? Não tem Entendi. berçário, não tem porra nenhuma. Existem mulheres que são presas que são mulheres grávidas, pô. Mães também, Mães, você tá sim. ligado? Então, você vê como o Estado gosta de complicar. Então a gente estamos falando desse espaço, desse território que é o Carandiru. Né? Mas aí quando a gente fala de casa de detenção, cara, a gente estamos falando de um país dentro da cidade de São Paulo. Sim. A casa de detenção ela é um país. E quando a gente fala de um país, a gente está falando de um lugar com divisões geográficas, culturais e econômicas. A casa de detenção, ela era um lugar fora parte, mano. Era como se fosse um país. E por isso que eu falo para porque quando a gente pensa na detenção e a gente vê aqueles prédios ali dentro, a gente pode imaginar que cada um daqueles seria um estado. Tá ligado? O estado com suas constituições também, geográficas, divisões, porque a detenção, quando a gente olha, parece que está todo mundo junto e misturado, mas não tá. As muralhas internas que tem ali dentro, elas são tão grandes quanto a externa. Então, cada pavilhão daquele é separado, você tá ligado, do um do outro. Então, não tem como o cara atravessar, você tá ligado, de um pavilhão pro outro, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Isso aí é mentira. Você lembra como se fosse hoje você chegando lá no Carandiru? Lembro até o que eu pensei, Em cara. 90. Quando eu cheguei em 1990, Quantos anos? eu tava com 19, tinha acabado de 19. fazer 19. Molecão. Molecão, né? Mas todo chegando todo, né, pra frente mesmo, achando que a gente tem que comprovar. Olha só que fita cabulosa. Quando você chegar na detenção, se você olhar qualquer foto, no meio dela, assim, no começo dela, você vê uma praça, várias árvores, né? Certo. Então, é o que a gente chama, é o lugar que era chamado de Divinéia. Depois você Diviné. passa vários portões, Tá. aí você passa vários portões, você entra, aí você desce na Divinéia, dentro do bonde. O bonde é aquele caminhão fechado, que Isso. você não enxerga nada, só tem os buraquinhos, né, Sim, que é pra para respirar. respirar. Aí você escuta vários portões, tá, blá, blá, blá. Fala, caralho, mano, quantos portões? Aí quando eu desço numa praça, mano. Só que eu não posso levantar a cabeça, eu tenho que estar com a mão pra trás olhando pro chão. Mas eu tô vendo que é uma praça. Vocês ligaram? Quando o funcionário fala, pode levantar a cabeça, que eu levanto, meu irmão. Eu olhei as muralhas, eu vi que eu não tava nem dentro da cadeia. Eu tô vendo a cadeia lá no fundo, os prédios. Falei, caralho, mano, Aham. passei 200 portões e não entrei dentro da cadeia. O negócio é o seguinte, mano, eu cheguei no inferno. Já que eu cheguei no inferno, eu quero saber aonde que o diabo tá, porque eu vou tomar o trono dele. Eu vou arrancar o chifre e é eu que tô. Certo? Por quê? Tá ligado? É isso. E quando a gente pensa, aí as pessoas falam assim, pô, o cara era brabo. Mas não é brabo. É falta de perspectiva de você sair de lá de dentro, mano. Já Tá era, tipo, ligado? mano. Mano, do mesmo jeito que eu tinha convicção que eu ia sair de todo jeito, aconteça o que acontecer. Se eu tiver que matar aqui dentro, eu vou matar. Eu não tô nem aí. Eu tenho que sair. Eu não posso morrer, porque se eu morrer aqui dentro, eu não saio. Aham. Certo? Então eu tenho que sair de todo jeito. Teve muitas pessoas que se suicidaram lá, mano. Sim. Então o índice de suicídio dentro da casa de detenção, ele era muito grande. Ele era muito grande por conta disso. Que tinha cara que chegava lá, via aquilo e ele perdia a esperança. Falava, pô, não vou sair mais. Perspectiva zero. Zero, vou me matar. E se matava. Tá ligado? Então esse é o impacto que o sistema prisional ele traz para o jovem, tá ligado? Que vai preso hoje. Também chega numa penitenciária e fala, puta que pariu, não vou sair daqui tão já. E tal. E aí ele acaba se envolvendo mais ainda. Tá ligado? Depois o cara chegou com um roubo de um celular, um roubo de uma moto, daqui a pouco o cara tá envolvido, tá ligado? Em vários outros crimes por conta que aprendeu Ali na lá. época, era de alta periculosidade ou não? Era um A casa de presídio detenção, geral? não, era. A casa de detenção ela foi construída, tá ligado? A partir de 1946, ela foi construída para 3.500 presos. Eu Tá. cheguei em 1990, ela já tinha 7.000. Tá ligado? Então Total. ela vem, né, do presídio antigo Tiradentes, a formação, ela vem de lá, muitos presos, né, mas a maioria, os políticos ficaram, mas alguns vieram também. E quando ela chega à casa de detenção, que ela é totalmente, porque ela foi feito um pavilhão, depois fizeram outro e foram ampliando. Você tá ligado? Mas Certo. quando terminaram ela já tinha vários pedidos de desativação pela superlotação que ela já tinha. Isso aí estamos falando já aquela parte a partir de 46, 72, 75, 76, 77, que ela já estava praticamente, você tá ligado, construída. Então era uma superlotação, 7.000 presos, mano. E quando você chega, o primeiro dia, qual que é Ah, então, quando eu cheguei, que eu olhei, mano, o impacto foi grande. Você chega, a primeira coisa que os caras fazem é te levar pro pavilhão 2.
O pavilhão 2 era um pavilhão que era chamado de triagem, chegada. O pavilhão também chamado de casa da banha, por conta de quem morava ali, eram pessoas que trabalhavam na cozinha, que faziam alimentação. Então, Certo. você chegar lá, você é totalmente descaracterizado, mano. Os caras cortam seu cabelo, cortam sua barba, tira sua roupa, tira todos os seus vínculos com a rua. Te dão um número, Aham. você tá ligado? Te dão um colchãozinho velho, te dão um lençolzinho velho e já era. Te coloca numa cela coletiva para 70, 80 presos lá, você tá ligado? Tá. E você tem que ficar de 15 a 30 dias para você ser distribuído para dentro da casa de detenção. Só que na casa de detenção você é distribuído não pelo crime, tá ligado? Se for a primeira vez, pavilhão 9. Se for segunda, terceira, quarta, pavilhão 8. Se você for, né, uma mulher trans, que a gente fala hoje, mas tá naquela época, for gay, viado, travesti, tá ligado? Você vai pro pavilhão 5. Se você for Jack, que é estrupador, ou se você for, tá ligado, pedófilo, pavilhão 5, mas muitas vezes naquela época não sobrevivia. A violência era muito alta, né? A gente está falando de dos maiores presídios, o maior presídio da América Latina, um dos maiores do Aham. mundo e dos mais violentos. Mais Sim. violento a partir de que ponto, tá ligado? Mas tá, Tá. estamos falando desse lugar. Então chegava lá com pedofilia, chegava com esses crimes, geralmente era morto por outros presos também. Tá ligado? Então, e mesmo assim os que passavam batido iam para o pavilhão 5. Certo? Certo. Isso na chegada. E quando você chegava lá, mano, você tá ligado? O diretor vinha fazer a palestrinha dele lá, aí o cara vinha, você tá ligado? Com um álbum, você tá ligado? Assim, de cara, mano, um monte de cara morto, você tá ligado? Corpos, você tá ligado? Assim, cabeça, ombro, todo, você tá ligado? Mano, Já pra cabeça deixar mesmo o lá. cara em choque já. É, não, ele já chegava e falava assim, ó, vocês têm problema, você tá ligado? Inimigo. Você tá ligado? Na casa de detenção e você já sabe, ó, dá uma olhada aqui, ó. Já corre agora, porque depois que vocês forem encaminhados pro pavilhão, não dá tempo. Certo. Então tinha cara que via aquilo ali, o cara tinha entrado em choque. Mano. O Aham. cara olhava e falava, você tá com brincadeira. O cara nem tinha inimigo, mas ele, você tá ligado? Já Ele já entrava em entrava. choque. E eu, quando eu fui pro pavilhão 9, depois desse dia, eu falei, eu não tô nem vendo, mano. Se eu chegar lá e encontrar o inimigo lá, eu vou arrancar o cérebro dele. Aham. Era esse o pensamento, mas eu não tinha. Tava Sim. tranquilo, era tranquilo nesse aspecto. E quando eu chego que eu fui para, porque assim, você O 9 era chegava, mais famoso ou não? né? O 9. O 9 assim, era um dos lugares mais violentos. Tá. Você tá ligado? Porque a molecada nova e todo mundo querendo se impor. Sim. Você tá ligado? Mas o pavilhão 8 também era um pavilhão de nego velho. O cara que já foi uma, duas, três vezes pra rua. Pavilhão perigoso. O pavilhão Tá. 5 era o pavilhão das meninas, mas as meninas pegavam. As meninas, quando eu falo que era esse Sim. público, e elas eram totalmente estigmatizadas. A gente estamos falando do lugar que o patriarcado, o machismo era grande. Então elas, você tá ligado? Elas eram totalmente segregadas. Ali era o Certo. país delas, mas em outros pavilhões, elas não podiam fumar o baseado junto com outros presos, não Sim. podia beber no mesmo copo, não podia morar na mesma cela. Você tá ligado? Existia totalmente uma diferenciação que tinha que ser E o respeitada. índice altíssimo de AIDS também na época. Isso, e o número de AIDS, mano, quando a gente fala em AIDS na casa de detenção, ao contrário, você tá ligado, do que a mídia e muitas pessoas traz por ser, você tá ligado, por relações sexuais, não era. Era que na época, né, meu, existia o que a gente chama de BAC. BAC era o quê? Você dissolver, você tá ligado, a cocaína no líquido e tomar e aplicar ela através, você tá ligado, de seringa nas suas veias. Aham. Certo? E aí o que acontece? Tá, contaminou com sangue, passou para outro, certo? Porque aí sim o É, e índice de passa. limpeza era muito pequeno, então você tá passando, não é nem AIDS que a gente chamava de bichinho. Tá? Então Certo. você tá passando, você tá ligado AIDS para outro. Eu conheci os caras, mano, que você é louco. Eu mesmo, mano, nunca tomei uma picada, que a gente fala na vida, porque eu tinha pânico de injeção. Não era aquele moleque que quando a mãe ia levar na farmácia, ela já pegava o caminho, eu já tava correndo, que eu falava, vixe, vai levar pra tomar Era injeção. brabão pra outras coisas, Ah, né? louco, Mas né? pra injeção. Então, quando chegava lá que eu vi os caras tomando, eu falava, É, vocês cê é é doido. louco. Mas eu falava, vocês vão morrer tudo e morreu, mano, a maioria. É. Mas eu chegava a fazer garrote. Garrote é você pegar e ficar segurando, apertando e começa a aparecer a veia do cara. Aham. Você vê que teve uma fita, mano, entre um primo meu, que era o nome de Saúva, e o outro finado 55. Os dois é finado. Esse 55, ele tava com AIDS, Saúva tinha acabado de chegar. E aí a gente chama de bichinho. Aí ele pegou, tomou, tal, e eu tava segurando pra ele, fazendo garrote pra ele, e pá, tomou. Aí ele pegou e pôs assim no pratinho a A seringa com um seringa. pouco de sangue, né? Que sobra, né? Sempre aquele Sim. resquício, né? Aí o outro, o meu primo, ele não viu no primeiro momento, pegou o barato, ele já tinha diluído a cocaína, foi lá e tirou, com aquela água vermelha. Aí na hora que ele ia pau, o cara falou, não, mano, calma aí, meu. Eu tô com o bichinho. Pô, meu primo olhou pra ele e falou assim, meu bichinho vai matar o seu. Porra, mano. Olhei, falei, Sério. nossa, vocês vão morrer tudo. Aí os caras não estavam nem aí. Então, mas é a falta de perspectiva de sair de lá de dentro, né, mano? Sim. Você vê que é um barato agressivo pra caramba. E isso era propagado por conta dessa falta de higiene. Tá ligado? Aham. Então os caras já falam que era o preso, você tá comendo preso lá, que Sim. tá transmitindo. Não que não tinha né, esse tipo de transmissão por sexo, também por conta que tinha lá o pavilhão 5 que era das meninas. Isso. Tá ligado? Mas não era a maioria.